Bom, boa noite a todos. Mais uma vez aqui reunidos. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Mais uma terça-feira. E eu convido a todos neste momento que feche os olhos, sente-se em uma posição confortável e eleve seus pensamentos ao nosso Pai maior, Criador, ao nosso amado Mestre Jesus, que possamos neste momento deixar os nossos pensamentos do dia, nossos problemas, nossas aflições, qualquer assunto que não seja relevante neste momento, do lado de fora, e que possamos neste momento abraçar essa oportunidade de estarmos aqui reunidos entre amigos, agradecendo a Jesus pela oportunidade de mais uma terça-feira de estudos, agradecer aos nossos irmãos, que como nós também vêm aqui estudar, aos irmãos mentores deste trabalho, que nos guia, nos intui, aos irmãos que nos dá todo o apoio para que prossigamos todas as terças-feiras estudando. Que Jesus abençoe a casa de cada um, onde quer que se encontre. Abençoe também a todos aqueles que não puderam participar por algum motivo. E sempre lembrando que este momento de estudo é o momento que nos reunimos em nome de Jesus. E assim que possamos formar um campo de energia, de muita luz e paz, e que este campo seja estendido para nossas casas, familiares, e a todos os irmãos necessitados de todas as ordens, que assim possam ser amparados neste momento pelo nosso grupo e a todos que trabalham nele. E humildemente eu peço a permissão para que possamos dar início a mais um estudo de terça-feira. Que assim seja, graças a Deus. Bem, olá a todos. É assim, com muita alegria e agradecimento que a gente está aqui mais uma vez, tratando de um dos tópicos, né, um dos capítulos do Pensamento e Vida. Hoje nós vamos tratar do capítulo 20, que fala do hábito. Então, esse é o tema de hoje, hábito. Hoje, dia 7 de setembro de 2021. Bom, o livro Pensamento e Vida, somente para relembrar, é um livro que ele descreve o que as instruções para os espíritos na erraticidade quando estão para reencarnar. Então, tem alguns tópicos que são colocados, é como uma cartilha falada, né? E aí, quando o Emmanuel foi inquirido, não existe nada parecido com isso, uma orientação? Falei, tem, sim. E aí foi que ele ditou os tópicos que eles conversam, que eles ensinam, aqueles reencarnantes, né? Os espíritos que estão retornando à carne aqui, né? Então, esse capítulo 20 é o que tem por título Hábito. E aí acho que é importante a gente lembrar da palavra, do significado da palavra hábito, né? Então, tem alguns pontos que descrevem o que é hábito. Na verdade, são dois tipos, né? A palavra tem dois significados, né? Um é esse que nós vamos estar vendo aqui, que é uma ação que se repete com frequência e regularidade, mania. Então, a gente vai fazendo uma ação com frequência e regularidade. Então, naquele momento, naquele dia, ou diante de cada ocasião, a gente repete essa ação. Também é o comportamento que alguém aprende e repete frequentemente. Então, pode ser bom, pode ser mal. Então, um exemplo que pode ser dito, fulano tinha péssimos hábitos, mas o outro tem bons hábitos. Escovar os dentes é um bom hábito. Após as refeições, fulano escova os dentes. Uma criança ainda, mas ele está lá escovando os dentes. É um bom hábito. O outro, quando tem uma oportunidade, vai e fala mal da vida de alguém. Isso é um péssimo hábito.
Então, o hábito tanto pode ser positivo como negativo. A maneira de se comportar, o modo regular e usual de ser, de sentir ou de realizar algo, costume, alguém que tem hábitos severos, né? Pontualidade, mas aquela que não... Todo mundo tem que ser pontual como ele. Hábito severo, ele exige isso. Se você tem tem uma reunião com essa pessoa, você está 5 minutos adiantado, não deu horário ainda, espera, daqui a pouco eu te atendo. 5 minutos, passam-se e ele está lá atendendo. Então, hábito severo, algo assim, como exemplo. A prática repetida que se torna conhecimento ou experiência. Esse é bonito, porque a pessoa vai fazendo, aquilo vira uma experiência. Então, tinha o hábito de cantar. Então, isso foi fazendo bem para ele. Então, com o hábito do canto, tornou ele melhor, deu uma experiência melhor para ele. O outro hábito é a vestimenta. Tem até um título, né, que tem... título não, desculpa, uma frase que diz assim: o hábito não faz o monge. Significa que não adianta a gente vestir a roupa do monge, que a gente não vira monge. Tem que exercer aquilo que é ser um monge, né? Então, não é a roupa que vai tornar a pessoa aquilo. Põe uma roupa de médico e ele vai virar um médico. Não. Ele tem que estudar, ele tem que praticar, ele tem que ter a experiência, né, nessa função, nessa profissão, para ser um médico, e não simplesmente a roupa. Então, a roupa é um hábito. Então, é muito mais... nós não usamos muito no Brasil, mas em Portugal se fala muito hábito, a roupa, né? O uniforme, a indumentária, né? Então, Emmanuel, ele começa assim esse capítulo do Pensamento e Vida, que tem por título Hábito, capítulo 20. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Então, aquilo que a gente faz com frequência acaba virando uma rotina. E ele imprime no nosso mental isso. Então, na verdade, nós estamos trazendo para o nosso interior ele chamou de reflexo, né? Então, é uma esteira de reflexos. Então, aquilo que vai na continuidade dos reflexos mentais que vão se acumulando, aí a gente acaba tendo por rotina, acaba fazendo parte de nossas vidas. Agora, essa é um pouco mais pesada, tá? Herdeiros de milênios. Então, significa que nós não temos uma vida só. Nós não temos poucas vidas. Nós temos muitas vidas. Em termos espirituais, se conta em milênios. Em termos de reencarnação, décadas, anos. Quantos anos você tem? Ah, tenho 20. Não, eu tenho 30. Tenho 50. Tenho 80. Então, são 8 décadas só. Porque é um curto período de tempo. Mas quando se trata do espírito, nós estamos falando de milênios. Então, nós, herdeiros de milênios, gastos na recapitulação, desculpa, havia uma mensagem aqui, eu queria saber o que é essa mensagem. Você viu aí, Suelen? Não, eles não recebi nenhuma mensagem aqui, não. Bom, então, entendo que todos estão vendo, mas, de qualquer maneira, estou comentando, né, o que nós estamos aqui vendo na tela. É que apareceu realmente alguma coisa. Mas tudo bem, vamos lá. Então, nós somos herdeiros de milênios, nós contamos espiritualmente o tempo em milênios. Então, vocês veem como nós somos velhos, se comparados com com uma encarnação. Então, a gente se preocupa tanto com um longo tempo, que pode ser, às vezes, minutos para a gente é uma eternidade. Minutos de sofrimento, de dor, de expectativa, é uma eternidade, né? Agora, não significa nada quando se trata de milênios. E nós, como, assim,
utilizamos essa medida de tempo, então, Emmanuel fala, herdeiros de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, muito parecidas, né? Vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza, no rio de hábitos, aos quais nos ajustamos sem resistência. A gente deixa levar. Parece a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Então, a gente se ajusta, se acomoda nessa rotina e acaba, como ele fala assim, recapitulando experiências análogas entre si. As mesmas experiências a gente repete. Então, no nosso dia a dia, das vidas que nós temos, das encarnações, nós vamos repetindo. É um risco no disco, sabe quando fica e volta aquele mesmo, né? Aquele mesmo pedacinho, trechinho da música e fica, né? Repetindo. Então, nós temos essa mania, essa rotina, né? Porque nós nos ajustamos a isso. Simplesmente a gente deixa acontecer. Com naturais exceções, com poucas exceções, né? Existem exceções. Todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática. A gente vai e absorve, inclusive dos outros. A gente vai e isso também é um hábito, uma rotina. A gente escuta as pessoas e entra na onda das pessoas, tanto encarnadas como desencarnadas. Então, esse costume de consumir pensamentos alheios pela reflexão automática e, em razão disso, exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade com que nos seria fácil erguer uma vida melhor e formarmos em torno delas todo um sistema defensivo à base de crueldade com o qual ferimos o próximo, dilacerando consequentemente a nós mesmos. Olha como é triste isso. A gente deixa se levar nessa onda e acaba formando opinião que às vezes nem é nossa. E a gente vai e absorve isso, compartilha isso. São os pensamentos alheios que vêm automaticamente para a gente. E aí a gente forma aquele grupo contra outros grupos. E a gente acaba fazendo mal, como ele fala assim, usar da crueldade para que a gente fira o próximo. Então, olha como o hábito, se ele realmente não for sano, se ele não for adequado, se ele não for elevado, pode ser um hábito ruim. Antes eu achava que hábito ruim era vício. Não existia hábito ruim, existia vício, né? Hábito só era bom. Engano meu. Era pobreza de compreensão. Na verdade, o hábito é aquilo que a gente vai repetindo, e aí acaba virando essa rotina. Tanto pode ser positiva quanto negativa. E ele nos diz, estruturamos assim complicado mecanismo de cautela e desconfiança. A gente fica na defensiva contra os outros, para além da justa preservação. Então, não é só se preservar, é realmente ficar buscando algo para que a gente passe da cautela, siga na desconfiança. Então, ali não tem mais uma compreensão sobre as pessoas. E retendo apaixonadamente o instinto da posse. E com o instinto da posse criamos os reflexos do egoísmo e do orgulho, da vaidade e do medo, com que tentamos inutilmente fugir às leis divinas, caminhando, na maioria das circunstâncias, como operários distraídos e infiéis, que desertassem da máquina preciosa em que
devem servir gloriosamente para cair sufocados ou inquietos nas engrenagens que lhes são próprias. A gente fala muito, por exemplo, do marketing, né? O marketing sabe exatamente como agir para que a gente consuma mais determinado item, porque ele pega justamente naquilo que para nós é esse hábito, para nós é esse meio de encarar a vida. E isso está junto ao egoísmo, orgulho, vaidade, tudo isso. Então a gente vai como que um rebanho, uma manada, tomando as decisões. Então isso acaba repercutindo em todos, porque a gente está ajustado a isso. Nós nos ajustamos a esse tipo de vida. Então, quando a gente quer mudar isso, a gente tem que se lembrar que tem que sair desse grupo, desse grande movimento que faz com que a gente, ao longo de tanto tempo, e que muita gente consegue entender, analisar, compreender isso, e se utiliza disso como instrumento a benefício próprio. Então, líderes fazem isso. As pessoas que querem desenvolver um determinado consumo fazem isso. Na política, para conquistar uma posição de liderança, se utiliza disso. Então, tem toda essa compreensão da forma que a gente é. Então, isso prova como nós estamos ainda arraigados em hábitos, porque a gente repete e repete e repete ao longo do tempo. É quase que uniforme isso. Alguns comportamentos a gente pode ver que todos os países têm, ou quase todos, ou a grande maioria tem. Por quê? Porque é natural nosso. Nós desenvolvemos isso ao longo do tempo. Então, o que nós estamos entendendo hoje, o que nós estamos vendo hoje, a partir de alguns ensinamentos, em particular dos espíritos, é ser independente de tudo isso. Agora, é difícil, porque a gente deixa de fazer parte da tribo, a tribo a qual a gente pertence. Então, nós temos grupos que nós nos afiliamos. Às vezes pertencemos a mais de um grupo, dependendo do tipo do motivo que agrupa aquelas pessoas. Então, nós temos vários grupos em que a gente pertence, né? E isso tem a ver justamente com os hábitos nossos, com aquilo que a gente representa, aquilo que a gente é. Então, esse conhecimento hoje está cada vez mais nos alertando para que a gente tem que mudar, porque nós temos que mudar. Porque senão o mundo não muda. E a mudança começa no indivíduo e se alastra e vai num grupo maior. Nesse círculo vicioso, vive a criatura humana, de modo geral, sob o domínio da ignorância acalentada. Olha só, ignorância acalentada. É poético, mas é triste. É essa ignorância que ela é alimentada, ela é assim, fica como está, continue na ignorância. E nós estamos falando de um grande grupo de pessoas, nós estamos falando de uma humanidade, da grande maioria. Então, sob o domínio da ignorância acalentada, procurando enganar-se depois do berço, ou seja, logo que nasce, para desenganar-se depois do túmulo, quando desencarnado. Porque aí a gente vai ter a oportunidade de avaliar o que nós fizemos. Como foi a minha vida? Eu vou fazer um balanço dessa vida. Claro, aqueles que têm alguma compreensão, aqueles que já têm alguma tendência a querer se modificar. Porque aqueles que estão estagnados, realmente ignorantes mesmo de uma vida eterna, né? Uma vida assim imortal, né?
do ponto de vista espiritual, esses muitas vezes ficam estacionados por muito tempo, até centenas de anos, né? Então, a gente se engana quando está aqui, e depois se desengana, cai a ficha, né? Quando a gente desencarna, aprisionada no binômio ilusão-desilusão. Ilusão enquanto a gente está encarnado, desilusão quando a gente desencarna, quando a gente reflete a respeito, com que despende longos séculos, começando e recomeçando a senda em que lhe cabe avançar. Que triste, né? Se a gente fica repetindo isso. Repetindo. Quando nós nos preparamos para a reencarnação, é um trabalho árduo, não só nosso. Claro, principalmente nosso, porque a gente procura aprender, a gente procura exercitar, como um músico, né? Toca um instrumento, exercita, porque quando ele for fazer a exibição dele, né? Quando ele for mostrar o que ele sabe, ele não vai querer errar. Ele vai querer tocar uma peça muito bem tocada. Assim somos nós. A gente se prepara como músico. Só que chega aqui a gente desafina, porque a gente ainda não tem isso. Esse hábito de a cada vez que reencarna, trazer à baila, trazer à tona os conhecimentos, as experiências, os hábitos, tudo positivo, para que influencie essa existência e saia daqui melhor ainda do que quando começou. Quando nasceu, quando chegou no berço. Nasceu para a reencarnação, né? Não será lícito, porém, de modo algum desprezar a rotina construtiva. É por ela que o ser levanta no seio do espaço e do tempo, conquistando os recursos que lhe enobrecem a vida. Então, isso lícito, isso, né, não assim, nós não podemos desprezar aquilo que é construtivo, a rotina construtiva, os bons hábitos. Porque aí, num determinado lugar, durante um tempo, né, como ele falou, no seio do espaço-tempo, a gente vai enobrecendo nossas vidas. Agora, a evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores, em marcha para ciclos mais altos da existência. Agora vem aquela pergunta: como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue resolver essa dificuldade tão grande? Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos e a gente tem uma pergunta de Kardec, quando ele trata das paixões, quando ele trata no capítulo da perfeição moral. A questão 909. O homem, pelos seus esforços, sempre pode vencer as suas más inclinações, os seus maus hábitos? Sim. Agora vem a parte pesada. Frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Não é de grande esforço. Então a gente precisa quebrar esse círculo vicioso que ele fala. Através do quê? Nos esforçando. Porque depende da gente. O que lhe falta é vontade. E ele fala ainda, os espíritos falam, e entre vocês são poucos os que fazem esforços para essa vontade, para pôr em marcha, em exercício essa vontade. Então está nas nossas mãos. Pô, mas peraí, eu não queria sair santo daqui, porque é muito difícil, não precisa, mas já dá um pontapé inicial, já começa a melhorar as suas inclinações. Né? Faz um esforço de melhoria. Então, vamos analisar qual que é aquela minha má inclinação, aquele mau hábito que eu tenho. Sei lá, roer unha. Né? Eu me lembro que isso aí, para mim, era um desespero. Desde criança, roendo unha.
Até que um dia eu fiz uma análise comigo mesmo, né? Falei, puxa, se eu não consigo parar de roer unha, eu não consigo parar de fazer mais nada daquilo que eu queria parar. Então, eu tenho que começar pelas coisas simples. Eu vou parar de roer unha. Eu tenho a grata satisfação de falar para vocês que há muito tempo que eu não roo unha. Tem mais um monte de coisa, de más inclinações que eu quero mudar, tá? Mas eu ainda não cheguei lá. Algumas coisinhas, sim. Mas aquela que era icônica, que era representativa para mim, que era um marco, eu preciso parar de roer unha. Porque se eu não conseguir roer unha, eu não consigo mais nada. Então, hoje eu acho que eu sou capaz, já que eu parei uma coisa de tantos anos, que eu não conseguia parar, então vou agora partir para as outras. Aliás, estou partindo já. Né? Não vou falar para vocês porque, digamos que tem um componente de vergonha, tá bom? E aí, seguindo, né, no livro Pensamento e Vida, é por esse motivo que vemos no Cristo, agora vem a melhor referência. Aí a gente vê que é o nosso modelo e guia. Ele não é só modelo, ele ensina também, ele nos guia. Como é que ele faz isso? Nos deixando o exemplo que foi gravado ou grafado no Evangelho. Então, alguém viu o comportamento dele, algumas pessoas viram e registraram isso. E ficou até os dias de hoje. Então, é por esse motivo que vemos no Cristo divino marco da renovação humana. A partir daquele momento, realmente foi colocado um marco para que a humanidade se transformasse, a humanidade se renovasse. Então, nós vemos no Cristo todo um programa de transformações viscerais do espírito, lá de dentro das vísceras do espírito, né? Interno, não é por fora, não é fazer um make-up, é mexer lá dentro, é uma renovação, uma transformação, sem violência de qualquer natureza. Isso é muito importante. Nem por parte de terceiros para conosco, nem nós para com os outros, e muito menos de nós para conosco mesmos. Não é assim. Não pode ter violência, tem que ter compreensão. Olha que bonito. Então, sem violência de qualquer natureza, altera os padrões da moda moral em que a Terra vivia há numerosos milênios. Então, Jesus é aquele marco para transformar uma humanidade. Até agora a gente estava falando da gente, do indivíduo. Agora a gente está vendo a coisa muito mais abrangente. Sair do risco, né? do disco riscado que a humanidade passa, para se transformar, para ir para um outro patamar. Contra o uso da condenação metódica, oferece a prática do perdão. Então já é um bom começo. Como é que a gente vai se transformar se a gente não consegue perdoar? Então vamos colocar o perdão nos nossos hábitos. Aqueles itens, né, que é uma listinha daquilo que a gente tem que implementar como bons hábitos. O perdão deles. A tradição de raça opõe o fundamento da fraternidade legítima. Esquecer os corpos, esquecer raças, esquecer pedigree, esquecer o bairrismo. Vamos pensar de forma abrangente na fraternidade legítima, numa humanidade fraterna, numa humanidade que se vê como irmãos. Pô, mas estamos longe disso, claro, e vai continuar por muito tempo longe disso. Mas precisa ter um começo, e o começo já teve. O grande começo disso, o marco divino
da renovação humana, como Emmanuel falou, é Jesus. Então, o seu exemplo e tudo vem para nos mostrar isso. No abandono à tristeza e ao desânimo, nas horas difíceis, traz a noção das bem-aventuranças eternas para os aflitos, que sabem esperar, e para os justos, que sabem sofrer. Nossa, tem que saber até sofrer. Tem. Porque tem momento na vida da gente que aqueles poucos minutos parecem uma eternidade. Na expectativa, na esperança, na dor. Mas não é para sempre. Você fala isso porque não é com você. Pode não ser agora, mas amanhã pode ser comigo. Então é bom que a gente vá aproveitando as oportunidades para aprender como agir. Né? Toda a passagem do Senhor entre os homens, toda a passagem de Jesus, tudo aquilo que ele viveu aqui entre nós, desde quando ele nasceu na manjedoura, que estabelece o hábito da simplicidade, até a cruz afrontosa que cria o hábito da serenidade e da paciência, com a certeza da ressurreição para a vida eterna. O apostolado de Jesus é resplandecente conjunto de reflexos do caminho celestial para a redenção do caminho humano. Vocês já pensaram a possibilidade que nós temos de ser um Jesus lá no futuro, bem lá na frente, quando a gente adquirir hábitos que realmente esses hábitos nos tornem elevadíssimos, puros. E aí a gente vai ter condição de ir para um local onde as pessoas precisem de um exemplo, precisem de um modelo. E nós poderemos fazer isso? Alguém já pensou nisso? Talvez porque está tão longe, a gente fala, deixa acontecer, deixa chegar mais perto. Né? Mas é bom que a gente saiba que nós estamos a caminho da angelitude, da perfeição. E uma vez chegado lá, nós vamos ser requisitados para alavancar mundos, porque os mundos estão sendo criados. A gente levar para grupos de pessoas, para humanidades, exemplos de bons hábitos, fomentar a atitude, a rotina de bons hábitos. Já pensou? Não importa o tempo que leve, mas esse é o nosso destino. Então, por menor que seja o hábito que a gente precise e queira mudar, usando essa boa vontade, esse esforço individual, nós vamos estar, no mínimo, satisfazendo uma necessidade nossa. E nenhum bom exemplo, nenhum, ele é esquecido ou ele é invisível. Dizem que um exemplo vale mais que 1000 palavras, né? Esse é o chavão, né? O ditado. E é verdade. Eu nunca vou esquecer uma vez que eu estava chupando um sorvete, era uma tia e uma criança. Né? E aí fomos comprar um picolé ali e tal, aí eu peguei o picolé, tirei o papel e fui até o lugar que não estava perto, jogar o lixo e voltei. A criança fez a mesma coisa. E essa tia falou assim, você viu o que aconteceu? Eu realmente não tinha me dado conta. Né? Ela falou, ela seguiu o seu exemplo, foi lá fazer isso aí. E ali ficou para mim claro que realmente o exemplo ele vai contagiando. Então, nenhum exemplo, nenhuma atitude, na verdade, fica invisível. Alguém está vendo. Nem que seja um espírito que a gente não está vendo, mas alguém está vendo.
Até agora, no mundo, a nossa justiça cheira a vingança. Olha só que triste, né? Não é justiça, é vingança. A gente põe na cadeia alguém porque fez um mal para outro. É vingança. Não é corretivo, não é, tirar da sociedade para que ele não venha fazer de novo. Não, é um vingança. Bem feito. Ele foi preso. Né? O nosso amor cheira, né, a egoísmo, pelo refluxo condicionado de nossas atitudes irrefletidas nos milênios que nos precedem o hoje. Então, é resultado de tudo isso. Puxa, em 1000 anos, em milênios, será que a gente não conseguiu aprender o suficiente? Mudança de alguns hábitos e coisas importantes, como se vingar ao invés de aplicar a justiça e a correção e a ajuda na melhoria. Não podemos desconhecer, todavia, que somente adotando a bondade e o entendimento, com a obrigação de educar-nos e o dever de servir como hábitos automáticos nos alicerces de cada dia, colaborando para a segurança e felicidade de todos. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Imagina o governador do mundo falar uma frase dessa. É muita humildade. Mas isso é característica daqueles que não são orgulhosos como a gente é ainda. Então, na fotografia de agora, esses somos nós. Essa é a humanidade. Então, esses hábitos automáticos, a gente tem que refinar eles, né? Colaborando para a segurança e felicidade de todos, ainda mesmo à custa de nosso sacrifício. É um sacrifício dar um exemplo contrário de todo mundo, porque o todo mundo está indo de um lado, que nem sempre é o correto. Então, é assim que refletiremos em nós a verdadeira felicidade, por estarmos nutrindo o verdadeiro bem. Então, através dos bons hábitos, estamos nutrindo o verdadeiro bem. Tem um livrinho muito pequeno, em tamanho, talvez um dos menores, em termos de tamanho, que a doutrina espírita tem, que foi publicado. Se ele fosse do tamanho normal, assim, de um livro, ele seria finíssimo. Então, ele é pequeno, para ter talvez uma grossura, assim, né? Chama-se Coragem. Ele foi publicado em 1971. E tem muitas mensagens muito curtas, que nos dias que a gente está assim, bem para baixo, se a gente lê, a gente vai encontrar alguma coisa que vai nos elevar, né? Então, aqui a gente viu, foi tirado do livro Coragem, são vários espíritos que escreveram, né, através de Chico Xavier, e tem um deles, né, que é o número 15, que o título é Para Renovarmos, uma mensagem, né, de André Luiz, para renovarmos. Então, olha o tamanho da mensagem, ela é muito pequena, mas ela fala um pouco do que a gente viu até agora nessa lição, incluindo o hábito. Porque vocês perceberam que tem um momento que fala de mudança, né? Não do hábito, mas assim, na modificação nossa, na modificação da humanidade. E fala Jesus como um divisor de águas, o marco divino, né? Então, o André Luiz fala assim nessa mensagem: não espere viver sem problemas, de vez que problemas são ingredientes de evolução. Olha que interessante, fui eu que sublinhei, isso aí não está no livro original. Problemas são ingredientes de evolução. Sem problema a gente não evolui. E eles são necessários no caminho de todos. Ante os próprios erros, que a gente está renitente, né? Não descambe para o desculpismo, e sim enfrente as consequências deles, a fim de retificar-se como quem aproveite pedras
para a construção mais sólida. Então, as pedras do caminho da gente, vamos aproveitar elas, né? E não vamos só achar desculpa. Eu não mudo por causa disso, eu não mudo por causa daquilo, eu não resolvo isso por isso, eu não resolvo aquilo por aquele motivo. Então, isso é desculpismo. Então, não vamos atrás de desculpas. Ninguém quer saber de desculpas. Já pensou? A gente chega lá no plano espiritual, nossa, você não aproveitou bem seu tempo, né? O que aconteceu? Aconteceu isso, aquilo. Minha mulher, meus filhos, meus amigos, não, meu patrão. Tem um monte de desculpas, um monte de empecilhos. Nós vamos ter que levar o resultado e não as desculpas. Não perca tempo e serenidade perante as prováveis decepções da estrada, porquanto aqueles que supõem decepcioná-lo estão decepcionando a si mesmos. Então, aqueles que estão buscando decepcionar, que a gente se decepcione ou decepcionar a gente, não, estão decepcionando a eles próprios. Então, não entramos nessa, como disse aquela, né, aquela parte da lição que nós acabamos de estudar do hábito. Não vamos estar na manada, né? Vamos sair dela. Reflita sempre antes de agir, a fim de que seus atos sejam conscientizados. Olha que coisa. Temos que ser conscientes daquilo que a gente faz, porque para cada causa tem um efeito, para cada atitude tem um resultado. Para cada pensamento tem algo que vem de volta. Não exija a perfeição nos outros e nem mesmo em você, mas procure melhorar-se o quanto possível. Então, realmente, não sejamos exigentes para conosco. Nossa, cai o mundo, desaba o mundo quando a gente não consegue alguma coisa, por menor que seja. Não. Vamos melhorar o que for possível. E outra, melhorar aquilo que tiver no nosso alcance. Aquilo que é possível, a gente melhora. O que não depende da gente, não tem jeito. Aquilo que depende, vamos sim. O que não adianta chorar. Olha que interessante. O sublinhado também, por minha conta. Simplifique seus hábitos. Às vezes a gente elabora tanto as coisas, complica tanto as coisas, quando a gente pode simplificar. Simplifique seus hábitos. Experimente humildade e silêncio toda vez que a violência ou a irritação apareçam em sua área. Não entre em sintonia com a violência. Não entre em sintonia com qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de comentário. Não. Vamos... não entremos em sintonia. Faz silêncio. Comunique seus obstáculos apenas aos corações amigos que se mostrem capazes de auxiliar em seu benefício com discrição e bondade. Alguém escreveu errado, é discrição e bondade. Que seja discreto. Senão a gente vira o reclamão contumaz, aquele que só reclama, aquele que só está lá. Parece o Hardy, né, da dupla Lippe e Hardy, né? Ó céus, ó dor, né? Tudo para ele está ruim. Então, se a gente vai reclamar alguma coisa, vai buscar auxílio, a gente vai no lugar certo, daqueles que nos compreendem e que não saiam falando para todo mundo o que foi que aconteceu entre a gente, a conversa honesta, né? Alguém que tenha bondade no coração. Diante dos próprios conflitos, não tente beber ou dopar-se, buscando fugir da própria mente, porque de toda ausência indébita você voltará aos estragos ou necessidades que haja criado no mundo íntimo a fim de saná-los. Não adianta, não vai dar para pôr embaixo do tapete. Tem um problema, não adianta fugir, não tem como fugir. E olha, a gente vê isso entre encarnados e entre desencarnados. Muitos
buscam fugir daquilo que fizeram, que ao invés de ser retificado, de ser resolvido, vai e busca o esquecimento. Esquecimento de várias formas. Aqui, as mais comuns, o que é? A bebida, a droga, a loucura, né? Então, cedo ou tarde, nós vamos ter que voltar aquilo para resolver. Nada pode ficar sem resolução. Não existe evolução sem que a gente vá limpando tudo aquele caminho, todo aquele caminho que a gente deixou, aquele rastro do que a gente deixou. Por isso é importante dos bons hábitos resolver as pendências, botar em um bom hábito na listinha e não ir escondendo embaixo do tapete. Porque cedo ou tarde a gente vai ter que voltar lá e levantar o tapete e entrar em contato com aquilo que a gente escondeu. Lembre-se de que você é um espírito eterno. Olha que maravilha. E se você dispõe da paz na consciência, estará sempre inatingível a qualquer injúria ou perturbação. Então, a gente vai, através do comportamento, vai adquirindo essa paz cada vez mais. E a gente vai fazendo disso um hábito, porque isso vai contribuindo para que a gente possa crescer espiritualmente. E aí chegar naquele ponto que a gente tanto quer de conquistar a felicidade. Essa foi a mensagem de André Luiz. E antes a gente teve a mensagem de Emmanuel. Oi para quem eu não tinha visto ainda, Ana Paula, Rafael, Eliana. Eu tenho tanto medo desse momento de reflexão. Será que foram embora? Foram, só estão os espíritos, o corpo já foi. Esse capítulo acho que eu já tinha lido faz um tempo já. Acho que, na verdade, eu li por uma confusão, que eu achava que eu ia falar dele, mas não ia, mas acabei lendo, que é interessantíssimo. E eu lembro que quando eu li esse capítulo, eu me lembrei de um livro que eu cheguei a ler, que não é nem tanto dos tipos de livros que eu gosto tanto de ler, mas eu achei interessante quando eu li, que se chama O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, alguma coisa assim, é o sobrenome dele. E ele é um jornalista do New York Times, que escrevia para a revista do New York Times, e ele escreveu, né, sobre o poder do hábito, literalmente, sobre estudos, né, de pesquisas que ele acarretou, né, para colocar no livro dele, pesquisas científicas, né, sobre os gatilhos do hábito e o que faz as pessoas de sucesso, seja ela em qualquer campo da vida, seja profissional ou não profissional, esporte, enfim, fazem, né? Quais são os tipos de hábito. E é muito interessante esse livro, porque explica de uma forma científica todos os gatilhos mentais que nos levam a fazer certas coisas, né? E você comentou sobre roer a unha. Esse livro tem um estudo científico com uma moça que roía a unha, Luiz. A hora que você falou, eu falei, olha, precisa ler esse livro. É interessantíssimo. E são gatilhos mentais que, né, muitas vezes nos levam a um prazer momentâneo do cérebro, funções químicas, e tem que ser redirecionado. Mas, enfim, ele fala sobre coisas de sucesso, né? E é muito interessante, né? Com certeza, né? Esse livro que, né, o Chico psicografou de Emmanuel é muito mais antigo. É muito interessante sobre cultivar os bons hábitos, mas que
tudo isso que nós temos, né, a grande parte que nós temos hoje em dia com a gente sobre as nossas atitudes, sejam elas quais forem, são hábitos cultivados ao longo de muitas reencarnações. E como casa, né, com esses gatilhos mentais que nós temos em fazer várias vezes e por muito tempo a mesma coisa, porque dentro desse livro explica sobre a zona de conforto mental e que qualquer mudança acarreta esforço literalmente físico, né? E que vem aquela pergunta que Kardec fez aos espíritos: o que nos falta? Vontade. Porque demanda um esforço. Então, como tudo se relaciona, né? Que é uma parte que, né, a ciência estuda, querendo ou não, as questões dos hábitos, e que nós podemos reprogramar sempre as nossas atitudes, sejam elas quais forem. E eu lembro que ele dá um exemplo de Martin Luther King, do Michael Phelps, enfim, interessantíssimo. Como nós podemos chegar, né, a ter êxito em qualquer coisa pela simples ação constante de algo. Simples ação constante de algo, só que é uma reprogramação que nós fazemos. Então, as atitudes, elas sendo boas ou não, ou melhor, se nós queremos, né, melhorar no âmbito moral, então a reprogramação são das nossas atitudes diárias, como pensamento, palavras e uma série de coisas. E é muito interessante como Emmanuel coloca aí, eu fiquei muito pensando que nós vamos com a manada, né? E também isso é um estudo também científico, o efeito manada, que em vários aspectos o marketing também estuda muito isso, mas outros campos da ciência estudam muito sobre o efeito manada, de que nós vamos junto com uma ideia, ou com uma cultura, ou com um pensamento, ou com uma sociedade, ou com os amigos, ou com a família. E é muito difícil se destacar fazendo algo diferente, porque nós vamos ser julgados, nós vamos ser excluídos, nós vamos ser... Então, claro, né, a exemplo de Jesus, o maior exemplo deles, né, do destaque dos destaques, de ter uma atitude extremamente diferente, uma postura totalmente diferente no meio de tantas iguais, por ser claramente um espírito, né, já evoluído. Mas se nós olharmos pela história, até os dias de hoje, as pessoas que se destacam, sejam elas quais forem, tá? Sejam elas do bom, da parte boa ou ruim, mas vamos falar da parte boa. É porque elas estão fazendo algo diferente das outras. E elas estão se destacando pelo simples hábito de fazer aquilo. Porque é uma constância na vida dessas pessoas, seja o que for, seja caridade, seja bondade, seja crescer uma empresa, um produto, ficar famoso, enfim, porque elas estão se destacando. Então é interessantíssimo esse ponto nesse capítulo sobre o hábito, que ele envolve simplesmente 24 horas do nosso dia, seja desde acordar e escovar os dentes até as palavras que a gente emana. Você sabe que, enquanto você falava, eu lembrei de uma fábula. Acho que vocês conhecem essa fábula, que a tartaruga iria atravessar o rio, né? E aí o escorpião fala: você não me dá uma carona? Ela falou, a tartaruga falou: não, eu não vou fazer isso porque você vai me ferroar, né? Porque você é um escorpião. Ele falou: não, me deixa, me ajuda a atravessar lá que eu não vou fazer nada contra você. Aí quando, tá bom, tartaruga de boa fé deu carona para o escorpião, sobe nas costas, né, no casco lá da tartaruga e vai. Quando estava pertinho da margem, quando alcançou a margem, vai o escorpião e aferrou a tartaruga, né? Falou: poxa, mas você falou que não ia fazer isso, né? E outra, eu te dei uma carona, eu te ajudei, e você ainda faz isso? Falou: lamento, mas eu não posso fugir da minha natureza, né? E aí, ele não conseguia
né, e contra a natureza dele, contra os hábitos dele. Para mim, né, agora, analisando, escutando você e junto com essa lição que a gente, que a gente estudou, né, de Emmanuel, do Pensamento e Vida, esse escorpião da fábula representa a gente. É muito difícil fugir da nossa natureza, entre aspas, tá? Essa coletânea de hábitos que a gente desenvolveu ao longo da nossa existência espiritual. Então, a nossa meta agora, a nossa tarefa, é justamente se desvencilhar dessa natureza, desse círculo vicioso que a gente está hoje, né? E é interessante quando você fala que uma pessoa estudou, tem outros livros sobre hábito, né? 7 hábitos, né? Enfim, tem vários títulos aí, né? Desses de autoajuda e de administração e tudo, e realmente é isso, foi estudado, verificaram, e cientificamente é comprovado isso. E você falou, isso pode mudar uma pessoa, pode levar ela a ter sucesso profissional, familiar, esportivo, o que seja, né? Então, se funciona para tudo isso, funciona também para o sucesso espiritual. E por isso Emmanuel colocou nesse livro, porque realmente é algo que leva a pessoa ao sucesso. Basta ter o bom hábito, né? Basta se desvencilhar dos hábitos que até agora foram cíclicos, assim, foram, né, persistentes em nossas vidas. De novo, não é fácil, né? Mas também não é impossível. Quanto tempo vai levar? Vai depender de cada um, né? Eu acho que a Eliana tem razão, né? A gente tem ultimamente falado muito sobre estudo, né? Quando se trata de doutrina espírita, o estudo, a importância. Então, a gente vai enriquecendo, vai dando alicerce da nossa mudança através do estudo. Através do hábito do estudo, né? E que também é um hábito de estudo, certamente. Não sei se a história do escorpião e da tartaruga é a mesma, mas é muito parecida, assim, né? Talvez mude até os personagens. O escorpião, eu sei que é presente em várias, né, das fábulas. Eu já ouvi a história do escorpião, mas não era com a tartaruga, era com um monge. Mas acho que a ideia era a mesma. Eu também conheço um monte. O O que me fez lembrar nesse estudo foi de Sócrates, né? Aliás, não foi Sócrates, a gente sabe que isso é bem antes, mas ele repetiu a frase, só que eu não vou ele saber. popularizou, né? Ele popularizou, É no templo de a Delfos, frase né? de que conhece-te a ti mesmo, né? Nós precisamos nos conhecer para observar realmente, para conhecer os hábitos que nós temos, ou que nós trouxemos, ou que construímos agora, né? Para que a gente possa ou continuar com o hábito, ou fazer o exercício de deixá-lo, né? Mas realmente nós temos que nos conhecer, né? Qual é o meu hábito? Se a gente pegar o dia a dia nosso, né, o que eu faço? Quando eu levanto, né, qual é o meu hábito, tá, e segue, né? E verificar realmente, né, o que é bom e o que não é bom desses hábitos, né, que a gente faz. E aí eliminar aqueles que não são bons. E como é difícil, né, gente? Sabe que eu aprendi que quando você inicia algum curso, né? Bom, deixa eu falar, né? Olha, eu estou iniciei aí um curso de piano, né? Sempre quis tocar e agora estou tendo essa oportunidade. E aí, quando você está tocando as notas e você vai, no começo, você erra um dedo, né? Você erra uma nota, desculpa, você erra uma nota, mas o som dessa nota, ela não atrapalha a música,
Quando você vai tocar na frente da professora, ela te corrige, mas você já fez tanto exercício com essa nota errada, que é dificílimo você trocar a nota. É muito difícil. Então, eu acho que então virou um hábito tocar na música uma nota errada, né? E você não sente, porque a nota é parecida, né? Então, eu acho que é muito importante realmente a gente iniciar um hábito, iniciar corretamente, sabe? Quando a gente for iniciar alguma coisa e isso vai ser constante no dia a dia, nós temos que iniciá-lo corretamente. Porque, olha, gente, é difícil você mudar o hábito. É muito difícil. Mesmo que seja esse hábito material, esse hábito físico, né? Na verdade, o hábito ele é uma coisa física, né? Você está falando como se eu fosse perfeito e não tivesse mau hábito nenhum. Não, eu sei, assim, Não, você falou, é muito difícil mudar um hábito, muito realmente. difícil mudar o hábito, realmente A gente, parece uma mentira, né, que a gente conta e depois quer consertar com uma outra mentira e depois aí vai, então é melhor não começar não a coisa. começar a coisa. Parece que É difícil você mudar os hábitos, mas é necessário, né? Eu queria fazer um comentário. Boa noite. boa noite. Eu acho que tem um outro ponto que a gente tem que lembrar que são as nossas emoções, nossos sentimentos, né? Porque a gente não cria um hábito simplesmente porque ele é conveniente, né? E a gente repete ele porque a gente acha conveniente. É porque de alguma coisa a gente está ganhando com esse hábito. Exato. Né? Ou então, talvez esse hábito até seja uma questão que seja até pesado para a pessoa, mas que no entendimento dela está evitando um mal maior, né? Então, ou um sofrimento maior. Então, a gente tem que... quando você falou do Sócrates, né, e o que ele leu lá em Delfos, é exatamente isso. Você tem que conhecer, mas conhecer por quê? Não porque necessariamente lá no passado, que a gente está falando aqui dentro do Espiritismo, né? Mas o que te faz agir dessa forma? Né? O que está te fazendo agir? E também entender para que é necessária a mudança. Né? Para que eu vou mudar? Né? O que isso vai me trazer de benefício, Ganho, né? Ganho, benefício, exatamente. De benefício, o que vai me mudar como ser humano e o que isso vai me... Porque a gente fala muito de evolução, né? Então, assim, em que sentido eu vou crescer como espírito fazendo isso? Porque às vezes tem alguns hábitos que a gente tem, mas que eles são... A gente tem que escolher, né, o que a gente vai mudar, né? Porque é muita coisa e muitos deles são muito difíceis, né? De mudar, ou então alguns são bobos, que, sabe, talvez não vale muito a pena a gente gastar energia nele, ou a gente precisa gastar naquele que realmente vai trazer algo diferente. A gente tem que ser um pouco... Não sei se é o meu lado de engenheiro que pensa assim, né? Mas às vezes a gente tem que ser um pouco pragmático, porque senão a gente se perde muito fácil e daí procrastina. As coisas ficam muito difíceis e daí é melhor ficar quieto no canto. A vida fica muito difícil. Acho que é isso. Verdade, Ana Paula. Eu também estava pensando nisso. E tem hábitos na nossa vida que ela não nos afeta, né? Assim, a ponto de perdermos uma encarnação, né? E tem hábitos muito saudáveis também, né? A Tem gente tem que hábitos olhar pelo lado, falar bom dia, É, cumprimentar as pessoas, perguntar por que se elas estão bem, se elas não estão bem, é verdade. tomar aquele tempo, né, né, 5 minutos de se envolver naquela conversa. Todas essas coisas são bons hábitos. E às vezes, e talvez
Quem falou isso uma vez também foi o Dr. Bezerra de Menezes, mas o José Carlos de Luca tem um livro falando sobre o Jardim da Minha Vida, que é o nome do livro. Às vezes vale muito mais a pena cultivar um hábito saudável do que tentar eliminar um ruim. É, Porque ao cultivar um hábito saudável, você não tem mais tempo de fazer o ruim, entendeu? O que você considera que seja ruim para você. Então, se a gente for aumentando o número de hábitos saudáveis, né, então já o outro fica em segundo plano até o ponto de você nem lembrar que você estava fazendo aquele, que você não está fazendo mais também. O Sérgio lembrou mesmo, né, sobre conhecer a verdade e ela liberta a gente. Realmente, Jesus não falava nada assim ao vento, né? Tinha sempre um ensinamento, uma verdade ali embutida, né? Tudo que ele fazia. E realmente é isso, a gente tem que se libertar dessa prisão aí. Agora, como é difícil a gente se entender, se conhecer, né? Porque não é simplesmente só olhar para dentro, tem que ter todo um critério, uma análise, uma independência. Não é fácil. E até nisso a gente vai ter que realmente desenvolver esse hábito, né? Não é Santo Agostinho também que fala, vamos né, lembrar Dan? de Santo Agostinho, né? Que a pergunta de Kardec é a seguinte: como é que a gente vai se conhecendo, né? Aí ele fala, né? Tô falando com as minhas palavras, né? Ele diz o seguinte: quando deitar, antes de você dormir, você analisa o que foi que você fez durante o dia, né? E aí você aproveita o que você acha que não é bom, no outro dia você não faz, né? É mais ou menos isso, né, que eu falo. Acho que é isso, né? Se alguém puder me corrigir, se eu não estiver falando certo. Não, é isso mesmo. É que você se autoconhece através das atitudes que você tomou no dia. Você tomou. Que você fez, né? Se você conseguir refletir no que você fez, é claro que a gente não lembra tudo, né? Sim. Mas se a gente conseguir refletir nas principais coisas do dia, aí a gente vai se autoconhecendo. É muito interessante isso que vocês comentando, eu fiquei pensando, e o que a Ana Paula falou, sobre focar mais em um hábito saudável e aos poucos, ou por uma consequência, a gente deixa de focar nos hábitos negativos. Isso realmente é um estudo, lembrando do livro também que eu li, que na verdade, né, os médicos, cientistas que estudam, né, eles colocam como se fosse um holograma sobre a rotina do hábito, né? Aquilo que dá o gatilho, vira uma rotina e traz uma recompensa. Ele dá muito exemplo com vícios, né? Por exemplo, quando a gente fala em mudanças de hábitos, imagine para um fumante, né? Que isso é algo que mexe com o sistema nervoso, processos químicos do cérebro. Então, não é simplesmente você falar para a pessoa pare de fumar. Não. Existe, né, uma dependência química naquilo e que, né, as pessoas que eu conheço e outras tantas, né, que eu já ouvi falar, já li sobre isso, é um dos vícios mais difíceis de você deixar, de você, né, parar de fazer aquilo. E aquilo, né, além de virar uma rotina e uma dependência química, também é um hábito que traz uma recompensa. No caso, é a satisfação dentro do seu sistema nervoso, né, de ingerir aquela substância química do cigarro. É muito interessante como esse médico coloca sobre esse gatilho. E é exatamente isso que a Ana Paula falou. É muito menos focar no parar de fumar e focar em um hábito melhor, que traga a mesma recompensa química no cérebro, ou perto disso. E aos poucos, com a pessoa desenvolvendo um hábito melhor, seja exercício, viagem, leitura, estudo, qualquer coisa que traga aquele sentimento,
E aí ele fala sobre as mudanças químicas nos cérebros que podem trazer muito perto aquilo que até próprio cigarro traz. É muito interessante, sabe? Como a reprogramação do nosso cérebro pode ser feita por nós mesmos de uma forma habitual. Então, dentro dessas pesquisas, né, eles querem provar que sim, né, nós podemos reprogramar as nossas atitudes, não muitas vezes focando em parar de fazer algo, mas nos recompensando com outro. Então, trazendo isso, né, pelas nossas questões morais, né, os nossos mau hábitos de fazer tantas coisas, desde pensamentos, palavras e atitudes. Então, às vezes nós focamos muito né, penalizamos muito sobre certas atitudes que nós temos, que é um hábito, né, pela nossa questão ainda de evolução moral, e aí nos deixamos de lado as coisas boas que nós podemos estar fazendo também, né? Então, enquanto mais fazemos as coisas boas, automaticamente nós vamos aprendendo com elas e deixando de fazer as que não são tão assim. Então, é bem interessante esse ponto que a Ana Paula falou, porque realmente, né, eu gosto sempre levar para esse lado, né, da ciência, que é o que me faz, assim, mais uma... Eu somo 2 mais 2 dá 4, né? Então, é muito interessante isso, porque o que né, os espíritos vêm nos trazer, né, com esses ensinamentos, Emmanuel, né, neste caso, é exatamente isso, a reprogramação dos nossos hábitos, e não é da noite para o dia, né? Como um fumante não vai parar, depois de fumar 30 anos, não vai parar de fumar da noite para o dia. Então, é toda uma questão de um processo. Então, em vez de focar, se frustrar, se estressar, se cobrar sobre coisas que muitas vezes é muito difícil ser mudadas, então começar a adquirir novos hábitos melhores. E aí, né, automaticamente nós vamos nos dedicando a essas atitudes. Então, e claro, né, que o Sérgio falou, que cai sempre nisso, né? Conhece a verdade te libertará. A gente só muda aquilo que a gente vê que está errado também, né? Se também não reconhecer que aquilo está, então realmente vai ser um pouquinho difícil de mudar. Tem uma coisa que você falou, Suelen, que daí a gente consegue compreender, engraçado, né? Como que a gente pensando com várias mentes juntas, né? Esclarece mais do que uma sozinha. Mas dá para entender por que o Kardec escreveu aquela frase, né? Fora da caridade não há salvação. Inevitavelmente, eu sempre volto nessa frase nos meus entendimentos ou nos meus estudos, porque quando ele fala que fora da caridade, fora, né, da prática do bem não há salvação. Ou seja, se você não praticar, se você não exercitar, se você não criar hábitos no bem, fica muito difícil combater o resto, né? Então, é muito bom a gente estudar, é muito bom ler, mas se ficar nisso, não vai para frente, né? Você não cria o hábito. Você não cria o hábito de colocar aquilo que você estudou, que você viu na teoria e na prática. Sim. Então, é só a prática mesmo, incessante, repetitiva às vezes, que no primeiro momento às vezes é chata, que às vezes no primeiro momento não é recompensatória, mas que com o tempo ela vai se tornando, né? Porque a experiência vai trazendo isso. Quantas coisas a gente começou a fazer e eu acho que a melhor forma de entender hábito é sempre lembrar do escovar os dentes, né? No começo é sempre duro, né? Ah, toda hora tem que escovar os dentes e tal. Aí você tem a primeira cárie, aí você lembra, ah, não, então eu vou escovar os dentes porque escovar os dentes é menos penoso do que a cárie. É. Então, eu acho que é bem por aí, né? E no caso do espiritismo, é o que o Kardec fala, né? Fora da caridade não há salvação mesmo. Não, é exatamente isso. Exatamente, é isso mesmo. Para fechar com a ideia é isso. Não é porque eu sou uma pessoa que erra ou que faço coisas não tão louváveis é que eu não posso me direcionar para outras atividades e, né, como você falou, Ana Paula, o hábito, né, neste caso da caridade, né? Quanto isso quanto isso com certeza não muda os nossos hábitos, né? Em outros aspectos. Então, realmente, é louvável lembrar disso, de pensar que fora da caridade, né, seja qual seja ela, não há salvação, porque
ela é a atitude, a mãe, né, de todas as atitudes benevolentes que a gente pode adquirir pelo hábito, né, num futuro. Com certeza é isso, eu acho que fecha realmente essa ideia. Mais ninguém? Mais nenhuma manifestação, nenhuma ideia? Temos um tempinho ainda. Eu estou abrindo aqui já o passe. Bom, se ninguém quiser mais comentar nada, nós vamos passar para os passes, para o passe neste caso. Então, vamos pegando a aguinha de vocês aí. Eu vou share a minha screen. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta
as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo-te tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso. Beijo para vocês, boa noite, obrigada, Luísa. Boa noite, obrigado. Boa noite, bom Beijo, sono. boa noite, fiquem com Boa noite a Deus. todos.